eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho escreveu Mateus, capítulo 25. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante. Estaremos lendo aqui alguns versículos e meditando na palavra do Senhor através destes versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus queridos irmãos, parábolas e símiles escatológicas. Quando nós olhamos este capítulo 25 de Mateus, se nós formos meditarmos aqui, Jesus, ele ainda estava assentado com os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, quando proferiu essas parábolas, 2 parábolas, e usou uma figura de linguagem chamada símile. Essas parábolas e ensinos registrados no capítulo 24 e agora, trata da parousia e com ênfase no juízo. Então, tem aspectos diferentes, mas enfatiza a mesma verdade central. Que verdade é essa, pastor? A necessidade de estar preparado para o encontro com o Senhor. Aqui, no capítulo 25, que nós acabamos de ler, a parábola das 10 virgens tem como foco principal a vigilância
A parábola dos talentos, ela objetiva a diligência e a fidelidade, né? Porém, a parábola das 10 virgens, ela fala aqui numa figura de linguagem símile, comparando aqui a volta do noivo. Quando nós olhamos para esta passagem, parábola das 10 virgens, nós, meditando no capítulo 25, versículo 1 até o 13, que foi o texto que nós lemos aqui, nós vemos o noivo, o aviso do noivo e a necessidade de estar preparado para a chegada do noivo. Nesse texto, Jesus, ele compara o reino dos céus com uma festa de casamento. Esse é o pano de fundo dessa parábola. No tempo de Jesus, normalmente havia 3 estágios num processo matrimonial. Primeiro estágio, nós vemos, vinha ali o compromisso, quando era feito o contrato formal entre os respectivos pais da noiva e do noivo. Já no segundo estágio, nós vemos que seguia-se o noivado, ali a cerimônia realizada na casa dos pais da noiva, quando promessas mútuas eram feitas pelas partes contratantes, diante ali de testemunhas, e o noivo dava presentes à sua noiva. Agora, vamos ao terceiro estágio, o casamento, no qual o noivo, acompanhado dos seus amigos, buscava a noiva na casa do seu pai e levava em cortejo de volta para a sua casa, onde se fazia a festa do casamento. Interessante a profundidade que a palavra de Deus nos mostra através desta parábola. No mundo antigo, a Bíblia diz, as amigas da noiva iam até a casa dela para aguardar a chegada do noivo. Então, dava-se início a uma procissão da casa da noiva até a casa do noivo. E, prestando bem atenção, é bem provável que esse seja o cortejo em que as 10 virgens, capítulo 25, aqui de Mateus, as 10 virgens da história são retratadas como indo encontrar o noivo. Não há ponto especial quanto ao número 10, 10 virgens. Mas aqui a cena, ela gira, meus queridos, em torno da casa da noiva. Ela gira em direção da qual o noivo está indo para as festividades do casamento. E é óbvio que o noivo, no caso, é o Senhor Jesus, retratado em sua gloriosa e inesperada segunda vinda. Então, o noivo, ele promete buscar a sua noiva, mas a hora não é marcada. A noiva, ela precisa estar pronta, a noiva, ela precisa estar preparada, tá? Então, o propósito primário dessa parábola que nós estamos estudando aqui é acentuar o que, pastor? A importância de se estar preparado para a vinda do noivo. Quando nós vemos
a Bíblia nos mostrando aqui através desta parábola, essas 10 virgens, elas aqui representando a igreja, à espera do retorno do seu Senhor. A igreja, ela tem em seu seio, como está implícito, os que estão preparados, e também tem em seu seio os que está implícito também, os que não estão preparados. Então esta parábola ensina que a igreja, ela está dividida em 2 grandes grupos. Mas, pastor, a igreja está dividida. Presta atenção nesta passagem. Não estamos falando aqui de sábios e ignorantes. Não estamos falando aqui de 2 grandes grupos, aonde nós vemos os ricos e os pobres. Não. Não estamos falando aqui de capitalistas e socialistas. Não. Os sábios e ignorantes também não. Não estamos falando da igreja está dividida entre homens e as mulheres, não, mas os que estão preparados para a segunda vinda de Cristo e os que não estão preparados para a segunda vinda de Cristo. O último, ou os últimos, nunca nasceram de novo. Quem são esses últimos? Os últimos que eu acabei de mencionar aqui. Os que não estão preparados para a segunda vinda de Cristo. Nunca nasceram de novo. A sua fé em Cristo, ela é meramente uma fé intelectual e não uma fé salvadora. Então, por ocasião da segunda vinda de Cristo, muitos que se dizem cristãos serão deixados de fora das bodas do Cordeiro. Pastor, mas na minha igreja estão falando que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu digo para você, quando a palavra de Deus diz, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. A palavra de Deus também diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, peraí. Não tem como uma pessoa aceita Jesus e acha que agora ela está salva para sempre. Não, se ela não cuidar, ela pode falhar, ela pode errar, ela pode cair e ela pode perder a sua salvação. Por isso que nós devemos estar atentos. Atentos, vigiai, a Bíblia diz, porque o nosso adversário, Satanás, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Em João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz, porque o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Então nós somos alvos, nós sim somos tentados a cair, somos tentados a ser convidado a estar junto com aquele grupo que não se preocupa com a volta do noivo, mas ainda aqueles que se preocupam com a volta do noivo. Então, por ocasião da segunda vinda de Cristo, muitos que se dizem cristãos serão deixados de fora das bodas, com as 5 virgens nécias. Hoje, muitos são batizados, muitos são membros de igreja, participam dos cultos, trabalham até na igreja, mas nunca se converteram verdadeiramente. Quando Jesus voltar, eles ficarão de fora, se não se consertar ou se não acertar a sua vida com Deus. Essa parábola das virgens, ela deixa claro que havia uma enorme diferença entre essas virgens. Eram 10, a Bíblia diz.
Mas assim como há uma profunda diferença entre os membros da igreja, as mesmas que há entre o joio e o trigo, entre os que são crentes nominais e os que são verdadeiramente convertidos, há uma diferença. A Bíblia diz: e vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então, tendo aqui entendido esse pano de fundo, esta introdução que eu passei para os irmãos aqui, é um pano de fundo cultural, à guisa de introdução, nós vamos examinar a passagem aqui a partir do capítulo 25, versículo 1 em diante, que aqui ela aborda a seguinte maneira. Primeiro, nós vemos no capítulo 25, versículo 1, aqui Jesus convidar a sua igreja para desfrutar de sua alegria. Quando olhamos no capítulo 25, versículo 2 até o 5, nós vemos que nós necessitamos de preparação para participarmos da alegria do Senhor. Quando olhamos no capítulo 25 de Mateus, já no versículo 6 e 7, nós vemos que é possível fazer uma preparação inadequada. Sim, é possível ser a virgem, é possível estar vestida de branco, é possível estar entre as separadas, porém, é possível ficar do lado de fora também. Já no capítulo 25, versículo 9 e 10, nós encontramos aqui a segurança no futuro, não receberá, aqui ó, a segurança no futuro depende de diligência no passado. Capítulo 25, versículo 11 e 12, no finalzinho, aqui nós vemos que o Senhor, Ele não receberá aqueles que estiverem despreparados. É hora de acordar, meu povo. É hora de parar de brincar de ser cristão. É hora de parar de brincar, de dizer que eu tenho Deus no coração e nada vai me acontecer. Ei, no capítulo 25, versículo 11 e 12, aqui nós vemos o Senhor, Ele não receberá aqueles que estiverem despreparados. E no versículo 13... o cristão precisa cultivar o espírito vigilante. Então, olhando para esta passagem, no versículo 1, Jesus, ele convida a sua igreja para desfrutar da sua alegria. Quando falamos aqui, capítulo 25, versículo 1 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro. Então essa parábola, ela compara o reino dos céus a uma festa de casamento. E essa festa de casamento é o casamento do nosso Senhor, o noivo, é o noivo da igreja. É a festa do casamento do noivo e da igreja. E ao mesmo tempo que somos a noiva, a igreja, somos também os convidados para a festa. A figura da noiva, ela está implícita e somos representados explicitamente como os convidados. Quando olhamos a vida cristã, é uma expectativa constante da vinda do nosso Senhor, o amado de nossa alma. Ele prometeu voltar para buscar a sua
igreja. Quando Jesus estava subindo ao céu, antes de subir ao céu, ele disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E depois, ide por todo mundo, anunciai a minha volta, anunciai a salvação, anunciai o meu evangelho. E quando Jesus foi ascendido ao céu, ali estavam os anjos e falaram para os galileus ali e perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Olha o que esses anjos falaram para ali os que estavam vendo Jesus subindo ao céu. Eles disseram: este mesmo Jesus que estáis vendo subir ao céu, sendo recebido no céu, ele voltará, assim como ele para o céu foi. Então é preciso nós estarmos vigilantes, esperando a volta do noivo. Por quê, pastor? Porque ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. A igreja, ela precisa de adequada preparação para participar da alegria do Senhor. No capítulo 25, versículo 2 e 3, até o 5 diz: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Todas as virgens aqui, meus queridos irmãos, todas tomaram sua lâmpada e todas saíram ao encontro do noivo. Olha que interessante. Todas fizeram a profissão de que seguiria o noivo. Todas. E o que as levou a se separarem de suas outras companheiras e conhecidas? Todas aguardavam a vinda do noivo. Todas as 10. Havia, porém, um detalhe aqui. Uma diferença vital e essencial entre elas. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Pastor, as 5 nécias só tem lâmpadas, mas não levavam azeite nas suas vasilhas. Elas podem ter pensado que, por terem lâmpadas, estavam seguras. Ou talvez tenham acreditado que, sendo o depósito secreto de azeite invisível, ele era desnecessário. Quantas pessoas hoje pensam que por frequentar uma igreja eles estão salvas, que por ter um título eclesiástico eles podem estar seguros, ou porque o pai e a mãe é crente, pode estar seguros. Enganos. O escritor diz que a insensatez dessas 5 virgens consistia na inteira ausência de preparo pessoal. Ali era algo pessoal. Ali, aquelas 5 nécias, elas não se preocuparam com o azeite, que era algo pessoal. Observe que o óleo aqui significa um bem espiritual, imprescindível, insubstituível por nenhum outro, entendeu? Não tem como substituir. Pastor, com qual devemos nos abastecer logo no início da vida de fé? Sim, pastor, é bem espiritual. Que significa esse óleo, pastor? Esse óleo significa o Espírito Santo de Deus.
Sendo o óleo símbolo do Espírito Santo, a prudência consistia em fazer o quê? Em começar no Espírito, seguir no Espírito e completar no Espírito. Isso significa, o Espírito Santo convenceu, se continua no Espírito, continua vivendo no Espírito, continua se santificando no Espírito, continua tendo a direção através do Espírito. Ninguém pode entrar no céu. Queridos, presta atenção. Ninguém pode entrar no céu com azeite alheio. Você já parou para pensar? O apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos, capítulo 8, versículo 9, ele diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a graça salvadora é uma possessão pessoal, intransferível. Quando falamos aqui sobre a preparação do pai, ela não serve para o filho, nem a preparação do marido, ela não serve para a esposa. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que ninguém entra no céu por procuração de alguém. Mas eu sou filho de A, eu sou filho de B, a minha mãe, ela é de oração, o meu pai, ele é uma pessoa cristã, uma pessoa temente ao Senhor, então eu vou ser salvo por causa dele. É engano seu. Não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não têm. Ninguém pode entrar no reino de Deus pegando carona com quem tem fé genuína, não. Não é possível. Não é possível confiar na fé do pai. Não é possível confiar na fé da mãe, ou da esposa, ou de qualquer outra pessoa. A falta do óleo da graça, a falha fatal na lâmpada de muitos que professam ser cristão. Sim, a falta do óleo nas vasilhas. Pastor, muitos têm um nome de Cristo pelo qual viver, mas não tem a vida de Deus dentro da sua alma. Muitos fazem uma profissão de que seguirão Cristo, mas não têm a suprimento interior do Espírito de graça para mantê-los ali de pé na caminhada. Há um brilho, meus queridos. Há um brilho. Quando nós olhamos, há um brilho ou luz passageira, mas não há luz permanente. Olha só que interessante. Há um brilho ou luz passageira, mas não há luz permanente. Nem pode haver, pois, embora tenha lâmpadas, não levam nenhum azeite consigo. Olha só que interessante. Deixa eu só clicar aqui. O noivo, em virtude do noivo tardar, todas adormeceram. Mesmo aquelas virgens que tinham o azeite da graça, não estavam sempre bem acordadas para servir ao seu Senhor e vigiar para a sua vinda. Aqui nós temos as prudentes, elas esperavam com provisão, enquanto a Bíblia diz que as nécias esperavam com presunção. As primeiras estavam prevenidas, mas as últimas
desassistidas. As prudentes, a Bíblia diz, elas tiveram uma preparação adequada. Já as nécias, um despreparo evidente. Pastor, lâmpadas não possuem nenhuma utilidade quando desprovidas de azeite. Lâmpadas não têm nenhuma utilidade quando não se tem azeite. Mas, pastor, é possível fazer uma preparação inadequada? É possível. Versículo 6 até o 8, nós temos aqui. Olha o que diz o versículo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai. Olha só, foi no grito da meia-noite, presta atenção aqui nessa passagem, foi no grito da meia-noite que o despreparo das nécias se tornou notório. Foi à meia-noite que só as aparências não se mostraram suficiente. Sabe quando você consegue descobrir que uma pessoa, ela não está espiritualmente forte? É quando vem o grito da meia-noite. É quando vem a prova. É quando vem a circunstância. A Bíblia diz que a chegada do noivo não representou alegria para as nécias, mas representou o despreparo, o desespero. Esse dia para elas foi um dia de trevas, não foi um dia de luz. O preparo delas era insuficiente. Estavam sem azeite nas lâmpadas. Estavam imersas em densas escuridão. Meus queridos, é uma pena que alguns somente buscarão abastecer a sua lâmpada quando estiverem para morrer ou quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Mas se buscarmos fazer esse trabalho sem o Espírito ou a graça de Deus, isso resultará em uma falha eterna, meus queridos. Não deixe para a última hora, não deixe para a meia-noite, não deixe para a hora do grito do noivo, pode ser tarde demais. As virgens nécias, elas pediram azeite às virgens prudentes. Capítulo 25, versículo 8 de Mateus. Ali elas disseram: porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas começaram agora a valorizar o que havia outrora desprezado. O pavio seco arde por um tempo e depois desapareceu na escuridão, como o pavio aqui de uma vela. Essas virgens nécias, elas pensaram que tudo estava pronto, confiando em suas lâmpadas, mesmo sem a provisão do azeite, elas confiavam em suas lâmpadas. E aqui eu quero deixar um alerta para você que está nos ouvindo, um alerta àqueles que estão adiando o seu arrependimento para a hora da sua
morte. São como essas virgens nécias ou insensatas. Essa hora pode ser tarde demais. Quem sabe você está dizendo: mas no último minuto eu vou me arrepender. Mas na última hora eu vou consertar a minha vida. Eu vou voltar para Cristo. Eu vou me reconciliar. Pode ser tarde demais. A razão aqui que a segunda vinda de Cristo, qualquer que seja o tempo em que aconteça, pegará os homens de surpresa. Pegará você de surpresa. Pastor, eu não estava preparado para isso. Pastor, eu não estava preparado para aquilo. Pastor, os negócios estarão seguindo normalmente. Na cidade, no campo, exatamente como agora. Pastor, se nós olharmos para o livro de Gênesis, o povo lá da geração de Noé casavam e davam-se em casamento, bebiam e festejavam, até que veio o dilúvio, e não percebendo eles, foram mortos. Os nécios estarão seguindo normalmente. A venda e a busca do prazer estarão controlando a atenção dos homens, exatamente como agora. As igrejas ainda estarão cheias de divisões e disputando acerca de insignificâncias e controvérsias teológicas. Ainda estarão em voga. Pregadores ainda estarão chamando os homens ao arrependimento, e o povo continuará adiando o dia da decisão. Eu quero dizer para você que me ouve aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, a hora é agora, não deixe para depois. A segurança no futuro depende de diligência do presente. Como fala no versículo 9 e 10, aqui do capítulo 25 de Mateus, diz bem assim, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Quando nós falamos que nenhum crente tem mais graça do que realmente precisa, as virgens prudentes não tinham azeite para dar. As nécias pediram emprestado aquilo que é individual e intransferível. Não se empresta piedade, não se compra relacionamento com Deus. Ou alguém tem essas realidades, ou não alcança isso entre os homens. Essas bênçãos, elas vêm do céu, não as adquirimos aqui na terra. A única maneira de ter segurança quanto ao futuro é ter diligência quanto ao presente. Pastor, então se eu me converter, se eu acertar a minha vida hoje, se eu a partir de hoje estar aqui, caminhar com Cristo, buscar estar sempre na presença do Senhor, sim, você não vai ser pego de surpresa. A graça, meus queridos, a graça salvadora, ensina-se aqui que é uma possessão pessoal intransferível. Quando chegar o dia final da salvação, ninguém poderá livrar o seu irmão, não. Ninguém vai poder livrar o seu filho. Ninguém vai poder livrar o seu amigo, não. Cada qual será o árbitro de seu próprio destino. A mera religião externa não tem o poder de iluminar.
Pastor, quando olhamos para o capítulo 25, versículo 11 e 12, nós vemos que a porta da festa estará fechada para aqueles que deixaram o preparo para a última hora. As virgens, nécia, não encontraram azeite para comprar. Chegaram atrasadas e a porta estava fechada. O clamor delas não foi mais atendido. O Senhor não as reconheceu como participante da festa. Por quê, pastor? Elas estavam excluídas para sempre do gozo do Senhor. Quando a porta é fechada, uma vez, jamais será aberta. A Bíblia fala, eu sou a porta, e aquilo que eu fecho, ninguém abre, e aquilo que eu abro, ninguém fecha. Pastor, a porta, ela está aberta hoje. A porta permanece aberta ainda hoje, mas a porta, ela vai se fechar. A qualquer momento, o noivo vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Qualquer esperança maior do que a revelação da palavra de Deus é uma ilusão e um laço. Naquele grande dia, meus queridos, presta atenção aqui. Aqueles que viverem sem azeite em sua lâmpada, eles gritarão por misericórdia, como os diluvianos gritaram lá no tempo de Noé. Mas descobrirão que é tarde demais. Queridos, fica aqui o alerta. Que importa invocá-lo com a palavra quando as obras o negam? Não adianta você dizer Senhor, Senhor, aleluia, glória a Deus, se as obras, o comportamento, o mau testemunho nega que você tem a presença do Espírito Santo na tua vida. Não vai adiantar viver de aparência naquele dia. Hoje, manter as aparências de crente, né? Hoje você consegue enganar A, você consegue enganar B, mas naquele dia você não vai conseguir passar naquela porta. A porta estará fechada. Manter a aparência de crente sem ser crente é um risco fatal. No dia em que Jesus voltar, a porta estará fechada para sempre. A porta será fechada e, enfim, fechada sobre toda dor e tristeza. Fechada para as tentações do diabo. Fechada para toda a dúvida e rumores. Fechada para nunca mais ser aberta. Então, hoje é o dia de você entrar por esta porta. Precisamos aguardar a volta do nosso Senhor com permanente vigilância. No versículo 13 aqui a Bíblia fala, no capítulo 25 de Mateus, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então aqui nós vemos que as bodas do Cordeiro são o arrebatamento dos fiéis vivos. O ressuscitar dos crentes adormecidos e a unificação de ambos com o Senhor nos ares, aqui faz parte do arrebatamento. Jesus, o noivo, buscará a sua noiva, a igreja. Ele voltará certamente, brevemente, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repetidamente, inescapavelmente, gloriosamente. Mas
mas não sabemos o dia e a hora. Precisamos viver na porta aqui das pés, aguardando ansiosa, ansiosa a sua vinda. Pastor, precisamos estar prontos quando as trombetas soar, proclamando: eis o noivo sair ao encontro. Aleluia! Glória a Deus. Meus queridos, nós queremos orar nesse momento. Eu quero convidar você que precisa das nossas orações. Eu quero convidar você que precisa das nossas orações. Quem sabe você aí, que está do outro lado, necessita. Pastor, eu pensava que só frequentando uma igreja, eu pensava que só tendo uma Bíblia, eu pensava que sendo filho de pai crente, eu pensava que aceitando a Jesus só uma vez, depois eu estaria salvo por resto da vida. Negativo. Nós precisamos viver na ponta dos pés, vigilantes, aguardando a volta do noivo. Como é que está a vossa vasilha? Há azeite na vossa vasilha? Pastor, há azeite em vossas vasilhas? Azeite em vossas vasilhas, o Espírito Santo habita em vós. Eu quero orar pelas vossas vidas. Quem sabe aí do outro lado tem alguém que deseja entregar a sua vida para o Senhor agora. Amanhã pode ser tarde demais, daqui a pouco pode ser tarde demais. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Ele sabe, nós não sabemos. Porém, melhor é estar preparado. Melhor é estar com as nossas lamparinas acesas. Então eu te convido, entrega a tua vida ao Senhor neste momento. Entrega a tua vida. Pastor, eu estou afastado. Já faz tempo que eu me afastei da casa do Senhor. Eu quero voltar. Agora é a hora. Reconcilia-te com o Senhor. Jesus está às portas te esperando. Ele te ama. Você tem muito valor. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não deixa para amanhã o que você possa fazer agora. Faça agora. Vamos orar nesse momento? Você que deseja entregar a sua vida para o Senhor, levanta a tua mão. Você que está enfermo, coloca a sua mão aí aonde está a sua enfermidade. Nós estaremos orando por você. Você que precisa aí de uma porta aberta, está desempregado, nós estaremos orando por você. Deus vai entrar com providência na tua vida, na tua família, mas em primeiro lugar, entrega a tua vida para o Senhor. Entrega a tua vida para o Senhor. Neste momento, a salvação é a prioridade. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então, lute pela tua salvação. Amado Deus, eterno Pai, na tua presença, Senhor, nos colocamos nesta noite aqui na Austrália, neste amanhecer aí no Brasil, Senhor, intercedendo, Pai, por estas vidas que estão, Pai querido, te aceitando como único e suficiente Salvador. Deus querido, venha, Senhor, ser o azeite na vida de cada vida, que o Espírito Santo, Senhor, possa estar em cada vida através deste ato que está sendo feito aí do outro lado da tela, Senhor. Essas vidas que estão te aceitando como único e suficiente Salvador. Pai Santo, escreve seu nome no livro da vida, perdoa seus pecados, faça uma aliança com eles, Senhor. Aleluia. Também aqueles que estão, Senhor, regressando à tua casa, reconciliando contigo, Pai. Perdoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Resgata, Pai querido, aqueles que estão, Senhor, machucados, aqueles que estão fracos, aqueles
aqueles que estão oprimidos. Liberta, Senhor, o viciado. Liberta aqueles que estão oprimidos, Pai. Abençoa, Senhor. Também, Senhor, abençoa a saúde de cada um, Pai. Aqueles que estão enfermos, opera milagres, Senhor. Levanta, Pai Santo, desse leito de enfermidade. Dá, Senhor, um novo corpo, abençoando a saúde, Senhor, restaurando, Pai, o coração, restaurando a saúde física, a saúde mental, Deus querido, restaurando a saúde espiritual. Obrigado, Pai, por esta live. Abençoa cada ouvinte que estará ouvindo, que estará compartilhando esta live em suas redes sociais. Muito obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós estaremos encerrando mais esta live, agradecendo a todos que participaram conosco, compartilharam esta live, participando conosco. Que Deus abençoe você, a sua casa, e que, prometendo, na próxima quarta estaremos aqui, neste mesmo canal, neste mesmo horário, para compartilhar e cultuar da palavra do Senhor juntamente com você. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Que a graça, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.